aos amigos do projeto Texto e Contexto. Eu recebi uma série de perguntas aqui e vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que eu penso a respeito desses assuntos. Meu nome é Rodrigo Lara e eu estou no perfil no Instagram Coleção do Lara, onde eu compartilho um pouco da minha coleção de filmes e mídia física e da minha paixão e cinefilia. Bom, a primeira pergunta que me fizeram é assim, qual a importância da mídia física, né, para mim? O que eu posso dizer é que assim, a mídia física, né, essa preservação da mídia física, além de ser uma questão de preservação cultural, né, das obras que você não vai encontrar em qualquer plataforma ou disponível online em algum lugar, é principalmente o fato de que quando você tem a mídia física dentro de casa, ela me resgata assim, um momento da infância, uma nostalgia com família, com irmãos, quando a gente frequentava as locadoras, quando a locadora era o point cultural. Era aquele momento que a família saía junto na sexta-feira final do dia, ou no mais tardar no sábado, todo mundo ansioso, para alugar os filmes que a gente iria assistir ao longo do final de semana, né? Então bate muito, assim, você sempre vai ter aquelas memórias daquele tempo, né? De você ainda pequeno, com seus pais, alugando os filmes e todo mundo assistindo junto, né? Eu acho que esse é um grande diferencial, pelo menos para a minha geração. Me perguntaram também qual que é um item da minha coleção pessoal que eu tenho uma memória afetiva, um carinho especial, né? Entre todos os títulos que eu tenho aqui, se eles estão aqui é porque grande parte deles, ou quase a maioria deles, eu tenho algum carinho ou alguma ligação. Mas se a gente tivesse que escolher alguma coisa, eu já até falei em outro vídeo, seria o meu filme afetivo do coração, que é o ET. Que esse aqui eu tenho várias edições, eu acho que até uma coisa meio psicológica, assim, né? Porque não me contento. Quando eu vejo uma nova edição desse filme, eu corro atrás e tenho também um carinho muito grande pelo filme que fez eu começar a colecionar, que eu também já disse lá atrás, que era o Mac, foi meu primeiro VHS, que inclusive eu recebi ele como uma doação de uma empresa que já nem existe mais. E depois eu tive que ir atrás das edições, né? Uma importada, até que a Star Video lançou aqui no mercado brasileiro também, o Mac Me. Um filme que eu amo muito e sempre recomendo, e que sempre me sensibiliza, é Os Incompreendidos de Truffaut, um dos marcos da Nouvelle Vague francesa, né? Isso eu também tenho várias edições que eu fui procurando ao longo dos anos, além de ter em DVD, que é a edição nacional do Brasil, e o Essencial, que traz também 4 filmes do Truffaut. Então esse, para mim, é um filme que eu tenho uma enorme paixão e sempre recomendo, né? É um filme que traz aí a questão do amadurecimento, isso lá no final dos anos 60 já. Uma pergunta aqui bem polêmica, é um filme que eu não gosto, mas que eu tenho que ter na coleção. Eu vou dizer para vocês que são os filmes do Van Damme, né? Principalmente esse O Grande Dragão Branco. Era um filme que meu irmão gostava muito de assistir, então eu também tinha uma certa nostalgia, mas não é um filme que eu diria assim, olha, faz parte do hall, do recorte que eu coleciono, né? Mas tem que ter na coleção, que ainda não tem, é uma edição de colecionador muito especial da própria OP, né? Esse é o primeiro digibook aqui da OP, maravilhoso, né? Eu até abro aqui, cuidado para não soltar aqui os livros, os cards. É uma edição que já está bem rara, mas olha, é um grande acerto da Obras-Primas do Cinema. Essa, inclusive, é uma edição também numerada, esse aqui é o número 38. Agora, uma pergunta muito interessante que me fizeram aqui nesse texto e contexto é um filme que me marcou bastante e me deixou impactado de alguma forma. Eu não consegui escolher um, eu vou trazer 2 indicações para vocês. Infelizmente, nenhum desses 2 existe em mídia física aqui no Brasil. O primeiro é um filme da Ucrânia, que se chama A Tribo, e que no Brasil ele acabou entrando em festivais, em plataformas de streaming, como A Gangue, uma tradução péssima para o filme. Quem conseguir a mídia física importada pode trazer sem problemas, porque esse filme ele não tem diálogos sonoros, né? Então é um filme todo na linguagem de Libras. Então é muito interessante. Eu assisti numa mostra de cinema, na mostra de alguns anos atrás, numa sessão que estava lotado de público com dificuldade audiovisual, né? Então, para mim foi uma experiência assim que me impactou muito, porque eles que entendiam os sinais de Libras, por mais que aqui eram sinais de Libras europeu, né, diferente um pouquinho dos sinais brasileiros, a reação deles já assustava demais, assim. Foi incrível, é um filme muito importante para a gente pensar.
E o segundo filme que me impactou bastante também, eu também assisti na Mostra de Cinema de São Paulo, alguns anos atrás, é o grego Miss Violence. Esse saiu em DVD de uma edição da Esfera. Nem sei onde se encontra mais isso, né? Mas eu consegui numa livraria lá em São Paulo há alguns anos atrás. Esse filme é incrível, eu não vou dar spoilers, mas ele vai impactar bastante vocês. Quanto menos souber, melhor. Uma pergunta também bem interessante aqui desse texto e contexto que me foi enviado era o seguinte: se eu prefiro filmes clássicos ou os filmes contemporâneos. Eu sou formado em cinema, né? Então eu estudei bastante a questão das teorias e as diversas linguagens e cinematografias. Eu confesso que assim é difícil escolher entre o clássico, o que a gente pode chamar de clássico, né? Porque aí eu faria uma outra classificação pensando entre cinema clássico, cinema moderno e o cinema pós-moderno. Mas eu encaixaria isso tudo dentro dessa estrutura mais clássico. E um cinema que a gente pode dizer de mais contemporâneo, né? Muitas vezes ele é um cinema moderno ou ele é um pós-moderno, mas são critérios aí a pensar. Eu acho a importância toda desse primeiro pacote, né, do cinema clássico, porque ela é o berço onde tudo começou, onde a linguagem foi construída, onde as primeiras ideias, as primeiras experiências e de onde tudo praticamente acaba sendo copiado. Então você consegue ter ótimos filmes, assim, filmes memoráveis, por exemplo, o Napoleão, do Abel Gance, é um filme maravilhoso que eu não consigo imaginar como é que isso pode ter sido feito lá em 1925. É um filme imbatível até hoje em termos de estética. Do mesmo jeito, poderia indicar até um latino, né? Eu Sou Cuba. É um filme inacreditável, dos anos 60, também com uma qualidade estética de fotografia que é difícil até ser replicada hoje, né? Mas eu confesso que meu coração bate um pouquinho mais forte pelos cinemas contemporâneos. E por que isso? Porque o cinema é sempre uma linguagem que vai nos contar alguma coisa, que vai nos mostrar, nos apresentar alguma coisa. As pessoas falam, cinema não pode ser político, mas todo cinema é político. Falar que o cinema é político é diferente de falar de politicagem, gente. É isso que a gente precisa entender. Porque todo ato humano ele acaba sendo um ato político, inclusive a arte. Então, quando você começa a assistir cinemas contemporâneos, pegar um filme do leste europeu de hoje, pegar um filme da Ucrânia, pegar um filme da África do Sul, você vai ver que aqueles cineastas estão contando histórias que são importantes para eles naquele momento. Então, é um jeito da gente conhecer, ter uma experiência mais global e não ficar sempre nas histórias que o grande mercado, que os blockbusters querem nos mostrar, que é de uma predominância de valores que são norte-americanos, né? São filmes incríveis, importantes, esteticamente muito bem feitos, muito bem realizados e que o nosso olhar já está acostumado para aquela linguagem, para aquela estética, para aquele ritmo. Mas existem cinemas em todos os lugares do mundo e cada vez mais isso é mais importante para todo mundo, né? Inclusive para o cinema brasileiro que está brilhando, nunca deixou de brilhar, mas está numa grande fase nesse momento de reconhecimento internacional e do público nacional. O texto e contexto me perguntou agora sobre uma atriz que eu gosto e que ela merece mais reconhecimento. Não vou nem dizer que ela merece mais reconhecimento, porque ela já tem um bom reconhecimento por muitos e muitos anos. Ela tem sido uma das atrizes mais bem pagas da história de Hollywood, mas às vezes as pessoas não associam a ela grandes atuações, né? Ela é uma pessoa muito bonita, é confortável de vê-la em tela, mas eu tenho um carinho afetivo, poderia dizer que ela foi a diva da minha geração, que é a Julia Roberts. Então eu tenho o filme importado, o VHS, também tenho a trilha sonora, tenho 2 DVDs diferentes, que teve um DVD de lançamento de 10 anos, depois de 25 anos. Eu acho a Julia Roberts uma atriz muito interessante, gosto muito dos seus filmes. Na coleção eu tenho uma das prateleiras da coleção, que aqui não vai dar para mostrar agora, mas eu tenho toda a filmografia dela em mídia física. Só falta para mim um filme e fico muito feliz por isso. Eu gosto muito da Julia Roberts e ela inclusive é vencedora já do Oscar por Erin Brockovich e que ninguém vai poder falar que foi uma atuação ruim ou que ela era uma diva e foi premiada. Não, foi uma excelente atuação, não é a minha favorita dela, mas é um papel um pouco mais dramático e ela teve esse reconhecimento internacional e hoje continua sendo uma das grandes vozes do cinema americano, não só pela sua atuação, mas pela dedicação que ela tem em várias causas sociais também.
Agora, você me perguntou assim, se tem algum gênero favorito, né? Um tipo de filme, uma linguagem cinematográfica, vamos dizer assim, que eu tenho mais prazer em assistir. Eu comecei a gostar de cinema, com certeza, foram com filmes de fantasia, né? Desde a época de E.T., Indiana Jones, isso de fato mexia muito comigo na minha infância, depois na juventude, no início da fase adulta. E depois que eu fui estudar e fazer faculdade de cinema, eu acabei descobrindo uma nova paixão, que na verdade é a linguagem documental. Então eu já realizei alguns curtas documentários, tal, e sou muito apaixonado de fato por contar esse tipo de histórias, né? Histórias com fundamento na realidade. Então, aqui eu até vou aproveitar para citar alguns filmes, por exemplo, O Homem com a Câmera, né, do Dziga Vertov, né, que iniciou praticamente o cinema documentário lá nas primeiras décadas, né, em 1930, 1929. Esse é um filme extremamente poético e fundamental, é uma pedra fundamental do cinema documentário. Isso para citar assim, filmes internacionais. Se eu citasse aqui os documentaristas que eu mais gosto no Brasil, nós temos o grande mestre do documentário, que é Eduardo Coutinho, né? Com Cabra Marcado para Morrer, por exemplo, Jogo de Cena, Babilônia 2000. Então, é um cara, para mim, essencial para entender o cinema brasileiro, né? E fico muito feliz da gente ter tido a oportunidade de sair em Blu-ray um documentário brasileiro lá fora, né? Mas eu também posso citar para vocês outro documentarista maravilhoso, que é o João Moreira Salles. Quem ainda não assistiu Santiago, por exemplo, é um filme obrigatório. Muito legal quando a gente corta a própria pele para dizer as coisas que a gente precisa dizer. E um cinema também que não poderia deixar de citar é o próprio Eduardo Scorel. Aqui eu peguei a Era Vargas, né? Um complexo aqui com... São praticamente 3 etapas, né? São 3 filmes aqui que vão dissecar essa era. Então, para surpresa de muitos, talvez a minha linguagem cinematográfica favorita é o documentário. E bom, as pessoas sabem que eu tenho bastante interesse num recorte específico também de cinema, que é o cinema queer e o cinema LGBTQIAPN+, né? Me perguntaram alguns filmes que eu mais gosto dentro desse recorte. Eu não consigo escolher só um, eu vou pegar 3 que foram mais marcantes e talvez um pouco mais contemporâneos. O primeiro dele, eu acho que é um filme, primeiramente eu só tinha ele em VHS, saiu pela Cult Clássicos, que era o Delicada Atração, né? Esse filme marcou muito, assim, no momento de descoberta, e eu fiz questão de guardar comigo sempre esse VHS, até que alguns anos atrás eu consegui, numa conversa com a própria Versátil, com o Fernando Brito, que ele fosse lançado dentro de uma coleção, né? Então fico muito feliz, tem também a edição do DVD brasileiro, né? Recomendo demais, o Diversidade no Cinema, com 6 títulos incríveis, né? Com essa parceria com o Fernando Brito. E esse aqui para mim tem um carinho todo especial, porque ele foi o hino de uma geração aí dos anos 90, né? Agora, um filme que eu tenho um enorme reconhecimento é o Me Chame Pelo Seu Nome, que eu acho que ele impacta as gerações mais novas, até pela linguagem que ficou um pouco mais pacificada, né? E você vê, assim, um reconhecimento internacional muito grande em relação a esse filme, que eu também tenho em várias mídias, em vários tipos de formatos também. E eu não poderia deixar de indicar para vocês um filme bem contemporâneo aqui, que é o Close. Esse filme é de 2003, ele recebeu o grande prêmio em Cannes, né, do júri. E é um filme maravilhoso, extremamente humano e que vai mostrar a paixão, né, e a questão da própria homofobia entre 2 crianças ainda, né. É interessante, esse filme está disponível na MUBI, a gente ainda não tem mídia física no Brasil, então é por isso que eu estou apresentando ele, para que a gente possa ter, até porque o diretor, o Lucas Dont, esse ano acabou de sair a nova seleção de Cannes 2026, que começa agora em maio, e o novo filme dele vai competir a Palma de Ouro, né? Então é por isso que eu estou indicando esse filme, que é um cinema bastante contemporâneo e bastante afetivo. Bom, agora vocês me perguntaram, né, qual é a minha franquia favorita no universo do cinema, né? Bom, tem várias franquias que eu de fato gosto muito, mas eu acho que se eu tivesse que escolher apenas uma nesse momento, eu diria que é a franquia
do Indiana Jones. Esse eu gosto demais, eu acho que tem uma memória nostálgica, acho que foi um dos primeiros VHS que eu assisti na minha vida. Então eu tenho a coleção em Blu-ray, tenho a coleção em 4K e o último em 4K que a gente está esperando muito que alguma empresa nacional consiga trazer, pelo menos em Blu-ray, né, o destino final aqui da coleção para a gente completar também essa franquia aqui no Brasil, né? Então é isso, franquia favorita para mim é Indiana Jones. Olá meus amigos colecionadores, e por fim eu vou indicar aqui 3 contas de amigos que também colecionam para vocês possam seguir e dar um reforço aí para nossa comunidade, né? A primeira conta que eu vou indicar para vocês é o Media Collector. A segunda conta que eu indico para vocês é o Collection 5. E a terceira conta que eu indico para vocês é o arroba, são 2 arrobas, Thiago com TH, LSR90. Então aí 3 contas de colecionadores aqui no Instagram para vocês fazerem parte aí dessa comunidade que fervilha aqui no meio do colecionismo, né? Então é isso, eu me despeço para vocês e sejam felizes com as suas coleções. Acho que todo mundo tem uma paixão na vida e a minha paixão é pela mídia física e eu compartilho isso com vocês. Fico muito feliz de ver cada dia novos colecionadores. Quem quiser me seguir no perfil do Instagram, Coleção do Lara, eu vou mostrando geralmente tudo que eu estou recebendo ao longo das semanas, né? Às vezes pegando alguma edição mais rara para postar também. Então é isso, muito obrigado pelo convite